Há uma frase do Manuel Bandeira que é muito interessante da gente recuperar para ilustrar um pouco o que nós vamos fazer aqui, que é comparar dois poemas. Todo grande verso é um poema completo dentro do poema. Essa frase tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, porque nós vamos comparar um soneto do Camões e um soneto do Drummond. O Drummond, ele parte de um verso do texto do Camões para escrever o seu soneto. O soneto do Camões, ele é muito interessante e ele revela uma visão de mundo que tem a ver, claro, com o contexto em que ele foi escrito, não é? Primeiro, a gente vê que o eu lírico no texto atribui a três entidades, não é, a desgraça que ele sente, não é, aos erros próprios, à fortuna, que é o destino, e ao amor ardente. Essas três coisas, essas três entidades, elas atuando juntas, desgraçaram com a vida do eu lírico, que não tem saída a não ser imaginar uma possível vingança a partir, não é assim, o eu lírico diz que ele precisa encontrar alguém mais forte que o próprio gênio, não é, para que o vingue em relação a essas três entidades. E a forma como o soneto é uma escolha do Camões, porque ele pode discorrer como se fosse um raciocínio, não é assim, tudo que vai acontecendo com ele, para que a gente se surpreenda no último terceto em função dessa necessidade que ele tem da vingança, de vingar o próprio gênio. Se a gente considerar o esquema rímico, a gente vai perceber que o soneto, esse soneto do Camões, ele segue exatamente a tradição petrarquista do soneto. Os dois primeiros quartetos, você tem rimas que são abraçadas ou enlaçadas, no esquema que é o A, B, B, A, B, B, A, isso para os dois primeiros quartetos, e nos dois tercetos, em geral, assim, o ponto máximo do soneto é o terceto. O último terceto, então, é o que reserva para o leitor a surpresa, né, da conclusão do raciocínio, da finura, da agudeza final do texto. Os dois últimos tercetos têm um esquema rímico que é o C, D, E, C, D, E. Se a gente comparar esse texto do Camões, o soneto do Camões, com o soneto do Drummond, a gente vai perceber que o tema ele aparece novamente, né? Então assim, tanto que o Drummond ele dá o título, né, para o soneto dele, que é justamente A Grande Dor das Coisas que Passaram. Esse título é o segundo verso do segundo quarteto do soneto do Camões, e a gente, assim, conhecendo o texto do Camões, a gente imagina que o Drummond vai escrever numa mesma linha, em que a dor do passado, a dor de um desencontro amoroso do passado, seja responsável, traga como consequência uma desesperança, uma não confiança para as coisas para o andamento das coisas do futuro. Mas não é isso que acontece. No texto do Drummond, há uma transmutação desse sentimento. A gente percebe que nos dois primeiros quartetos, não é? O Drummond descreve essa situação amorosa no passado, um amor intenso, de muita entrega, mas o que era totalmente dor no texto, no soneto do Camões, no soneto do Drummond se transforma em doçura, tanto que o último terceto, que é a parte, digamos, mais aguda do texto, é assim: para exaltar o redivivo amor, que de memória e imagem se alimenta e em doçura converte o próprio horror. E aí é muito interessante
que nessa transmutação você tem a mesma forma literária, o soneto, o mesmo verso que Camões, do segundo verso, o segundo verso do segundo quarteto, mas o esquema rímico que o Drummond adota é totalmente diferente. Primeiro, ele usa nos dois quartetos um modo que é pouco convencional para os sonetos, que é fazer as rimas cruzadas. Ele propõe as rimas cruzadas. Então você tem passaram, que rima com esgarçavam, e prazer rima com ver. Né? São rimas que são cruzadas. Isso nos quartetos. E nos tercetos, aí você tem uma coisa mais radical ainda. Os tercetos, eles não rimam entre si. Os dois tercetos não rimam entre si. Os tercetos, eles têm as rimas eles seguem um esquema de C, D, C e E, D, E, o que é assim muito pouco comum que aconteça em sonetos. Assim, nessa relação que a gente pode estabelecer entre forma e conteúdo, nessa transmutação que acontece em relação ao tema que é inspirado no soneto do Camões, a gente percebe que as rimas, elas refletem essa transmutação também. Elas contribuem para que a gente perceba que há aí um rompimento com a tradição, no sentido com a forma, não é o mesmo esquema rímico que se mantém na comparação dos dois sonetos. Você tem no texto do Camões, no texto do Drummond, falsas terminações. Essas falsas terminações, elas alteram o ritmo da leitura e produzem assim sentidos interessantes de serem explorados.